falar que o calor transmitido pelos painéis de uma câmara fria é igual à área do painel multiplicado pelo coeficiente global de transmissão de calor multiplicado pelo diferencial de temperatura. Você consegue entender? Se não, fique até o final desse vídeo que eu quero te explicar o que é a transmissão de calor pelas paredes e como é feito esse cálculo. Eu sou o Rafael Ferreira e sejam todos muito bem-vindos. Bom, para cálculo de carga térmica, se faz necessário calcular todas as fontes de calor a serem retiradas com o objetivo de atingir um alvo de temperatura. Em um dos cálculos está envolvido a transferência de calor pelos painéis ou transmissão de calor pelas paredes. Bom, o que é isso? Vamos pensar o seguinte. As câmaras frias são montadas com painéis pré-moldados, que são painéis isolantes, que ficam ali criando uma barreira no fluxo de ar interno e externo. Vale ressaltar que o calor sempre flui do ponto mais quente para o ponto mais frio. Então, é normal uma tendência do calor querer entrar para a parte fria. E para isso não acontecer, as câmaras frias são montadas com esses painéis pré-moldados que são ótimos isolante térmico. Mas, mesmo sendo um ótimo isolante, há uma transferência de calor. E isso é muito importante calcular, pois em uma câmara de armazenamento, essas câmaras que têm rotatividade de 30% dos produtos, normalmente a grande carga térmica, o grande fator de calor, muitas das vezes se dá através dos painéis. Vamos lá? Essa transferência de calor, ela depende muito do tipo de material. E tem um fator, uma unidade de medida, que vai dizer se esse painel é bom ou ruim, que é o U. O que é isso, Rafael? Nada mais é do coeficiente global de transmissão de calor. Ou seja, o quanto esse painel está permitindo transferir calor de um lado para o outro. E nada mais é do que a condutividade térmica. Pois bem, sabendo uma vez disso, se eu tenho essa informação, que é possível calcular também esse U, mas muitas das vezes o próprio fabricante do painel, ele te dá essa informação. Pois bem, quero aqui dizer que esse U, essa transferência de calor, depende de alguns fatores, como por exemplo, o tipo de painel a ser utilizado e também da espessura do mesmo, além da sua densidade. Então, todos esses fatores vai me dizer qual é o fator de condutividade térmica, ou seja, o quanto ele permite ou não transferir calor de um lado para o outro. Pois bem, vale ressaltar que quanto menor o valor da condutividade térmica, melhor é, ou seja, quanto menor, menos calor ele está transferindo de um lado para o outro, ou seja, menor condutividade térmica. Hoje existem vários tipos de painéis, EPS, PUR, PIR, e aí vai da escolha do cliente, vai aí também do tipo de projeto e uma outra observação, esses materiais têm que ser resistentes e também à prova de fogo. Pois bem, mas Rafael, qual é a unidade de medida para o U? Pois bem, trata-se de quilocal-hora por metro quadrado por grau Celsius, ou seja, quanto de calor está sendo transferido por hora por metro quadrado por grau Celsius. Pois bem, agora eu já sei como que é essa questão da condutividade térmica. Mas eu falei no início que tem uma fórmula para calcular essa transmissão de calor pelas paredes, que é dada através da seguinte: calor de transmissão pelas paredes é igual à área do painel, multiplicado pelo U, multiplicado pelo diferencial de temperatura externa e interna. Bom, a área do painel é muito fácil. Basta eu pegar as dimensões aí de altura, largura, multiplicar um pelo outro e eu vou ter então qual que é a minha área quadrada. Pois bem, a partir daí eu vou multiplicar também pelo coeficiente global de calor. O próprio fabricante do painel pode te passar essa informação de acordo com o material e espessura. E o diferencial de temperatura, Rafael? Isso é simples. Basta eu pegar a diferença de temperatura externa e diferença de temperatura interna. E aí eu vou ter o diferencial. Com isso, com a minha área multiplicado pelo coeficiente global de calor e multiplicado pelo diferencial de temperatura, eu vou saber exatamente o quanto de calor está sendo transferido por hora naquele painel. Depois, basta eu pegar esse resultado e multiplicar por 24. Por que por 24? É porque aquele fluxo de calor será dado em 24 horas. A partir daí,
eu tenho aí qual é o fluxo de calor naquele painel. Bom, vale ressaltar que nós temos que fazer isso com todos os painéis. O painel daqui, laterais, frente e trás, teto e piso. Uma observação, o piso sempre tem que ser isolado e vale ressaltar para você consultar qual é a temperatura do piso, tá? Se ele está em solo ou está sobre andares. E aí, gostaram dessa informação? Muita coisa, né? E se você quer saber mais sobre essa questão de cálculo de carga térmica de câmara frigorífica, me chama aqui que eu posso te passar mais informações. Desde já, muito obrigado pela sua participação nesse vídeo e até a próxima. E se você tem algum tema, deixa aqui nos comentários ou nos stories que eu vou estar fazendo um vídeo especialmente para você. Obrigado, Deus abençoe e até mais.